Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão? Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Letícia Muniz. Eu tenho 40 anos e hoje eu vim contar pra vocês o como eu virei uma pessoa tão bem-sucedida na carreira de detetive em tão pouco tempo. Tudo começa lá com a minha grande amiga Agatha Christie, que lançou esse livro aqui e não sobrou nenhum. Esse livro foi lançado lá em 2009 e nesse livro, que eu indico super vocês a comprarem, a minha amiga ela conta exatamente o crime que eu descobri. Eu fui contratada pela minha amiga. Detalhe, eu era uma estudante na época. Eu tinha 20, se eu não me engano, 22 anos, 24 anos. Eu ainda tava estudando, vendo a área que eu queria fazer, vendo se eu realmente queria ser detetive. Só sabia que eu queria trabalhar no FBI. Enfim, adolescente, gente. E a minha amiga, ela me contratou falando: Lê, eu queria gravar um romance, eu queria escrever um romance policial. E eu encontrei o caso perfeito pra isso. Eu falei: sério, amiga? Me conta. E ela me contou. E esse caso é o caso que eu vou contar hoje pra vocês. Lá em 2002, existia um caso na polícia que não foi totalmente descoberto. Na verdade, pra eles foi, mas na verdade não foi. Foram 10 pessoas pra uma ilha deserta. E nessa ilha, eles ficaram lá durante, se eu não me engano, 6 a 7 dias, não pode ser comprovado. A última morte foi no 6º, 7º dia, eu não sei de verdade, gente, senão eu falaria pra vocês. E essas pessoas, elas ficaram lá porque elas estavam esperando o anfitrião da casa chegar, que era o Sr. Owen. Mas ele não chegou. Enfim, eles morreram antes dele chegar, nesse caso, né? A última pessoa que foi encontrada lá morta era o Sr. Walgrave, que era um juiz. Ele foi encontrado numa mesa e tinham 2 pontas, né, obviamente, na mesa. E em uma das pontas tinha uma garrafa e uma calibre 19. E na outra tinha uma garrafa de vinho e o Sr. Walgrave morto, com um tiro na garganta. A polícia, até 2002, achava que o Mr. Walgrave foi morto e que o assassino dele estava rondando por Nova York, por pelo mundo, né? E que ele ia matar com certeza mais gente. Só que aí entra eu. Eu cheguei, era uma estudante, li o caso e falei: não pode ser isso. E eu descobri, e hoje eu vim contar exatamente com cada detalhe de como é essa história. 10 pessoas receberam uma carta desse Sr. Owen para irem passar um período de férias nessa casa, nessa ilha. Chegando lá, essas 8 pessoas, na verdade, foram, e 2 pessoas já estavam dentro da casa, que era o mordomo e a cozinheira. O nome da cozinheira era Ethel Rogers e o mordomo se chamava Thomas Rogers. Ou seja, era esposa, enfim, marido e mulher. O resto das pessoas foram convidadas. Eu vou ler agora o nome das pessoas que foram convidadas e cada pessoa que estava dentro da casa. MacArthur, que era um general. Mr. Walgrave, que era um juiz. Mr. Armstrong, que era um médico. Philip Lombard, que era um caçador de recompensas. Vera Elizabeth Clanthorne, que era uma secretária. Thomas Ethel Rogers, que era um mordomo e a empregada. William Henry Blorn, que era um detetive. Emily Brandt, que era uma miss. Anthony James Marston, que era um estudante. O que essas pessoas tinham em comum? Todas elas eram assassinas, ou seja, mataram alguém. E detalhe, todas elas conseguiram encobrir o seu crime, não foram presas, ou seja, a justiça não foi feita com eles. Esse Sr. Owen chamou todas essas pessoas para realmente fazer essa justiça nessa casa. Então, em cada noite, em cada dia, pessoas morriam. Então, cada morte que estava ali, das 10 pessoas, todas morreram. E cada morte foi em algum horário do dia e em algum dia diferente. A primeira pessoa a morrer foi o Anthony James Marston, que era um adolescente, um estudante. Ele atropelou 2 crianças a sangue frio. Ele morreu envenenado, tomando sua bebida. A segunda morte foi de Ethel Rogers, a empregada. Ela matou uma senhora por herança que ela iria deixar pra ela. Só que tava muito devagar a morte, né? Daí ela teve que asfixiar a mulher junto com o marido. Foi o crime que os 2 cometeram juntos. Ela foi envenenada também, né? Tomou um sedativo, no dia seguinte não acordou mais. O terceiro a morrer foi MacArthur, o general. Ele matou o amante da esposa que, por acaso, era o seu melhor soldado, seu soldado de confiança. Ou seja, o
o irmão dele, o soldado que ele mais confiava, tava dormindo com a esposa dele. Quando ele descobriu, ele matou ele, né? Ele foi morto por um tiro. A quarta pessoa a morrer foi Thomas Rogers, que era esposo da mulher que matou a senhora asfixiada. Ele foi morto com um machado que tirou todos os órgãos dele para fora do corpo. A quinta pessoa a morrer foi Emily Brandt, a Miss. Ela matou uma jovem a não acolher dentro de casa. Ou seja, ela largou a jovem não sabia se virar, acabou sendo atropelada por um trem. E a culpa é de quem? Da Emily. Ela foi morta com uma agulha de crochê no pescoço. Que estranho, né? Era o que a Emily mais gostava de fazer. A sexta pessoa a morrer foi o Mr. Walgrave, o tal juiz, né, gente? Ele foi morto com um tiro. A sétima pessoa a morrer foi o Mr. Armstrong, que era o médico. Ele matou um paciente e ele foi empurrado de um penhasco. Morreu empurrado de um penhasco, simplesmente isso. O oitavo a morrer foi o William Henry Blorn, o detetive. Ele matou um jovem dando socos e chutes nele sem deixar a própria mãe poder se despedir do menino que ele matou. Ele morreu enforcado. O nono, chamado Philip Lombard, o caçador de recompensas. Ele matou 21 homens de uma tribo africana por diamantes. Ele morreu com o tiro da sua amante. Vou falar dela agora. A décima foi Mrs. Vera Elizabeth Clanthorne. Ela matou um menino afogando ele. Detalhe, esse menino ele continha a herança do futuro marido dela, que era o tio do menino. E ela matou o menino pra conseguir a herança dela, pra poder casar com o homem. Ai, que iludida. Ela acabou se matando com a ajuda do Mr. Walgrave. Vou contar mais ou menos essa história. E o último a morrer foi o Mr. Walgrave, que se matou e se safou de todos os crimes. Como, Letícia, que você sabe que ele se matou? Porque hoje em dia, no século XXI, a tecnologia é muito melhor do que era naquela época. E por conta disso, quando você se dá um tiro, é muito diferente as partículas que ficam dentro da sua pele do que quando você toma um tiro. É muito diferente. E aí que eu descobri que ele se matou e que não existe nenhum assassino que sobreviveu e nenhuma pessoa que sobreviveu dentro daquela casa. Porque quem matou todo mundo foi o Mr. Walgrave. Todas as armas do crime de todas as pessoas que morreram tinha a mão do Mr. Walgrave. Todas. E eu posso provar isso. Ou seja, se vocês querem, vocês conseguem. Vocês só precisam ter força de vontade. Se vocês querem entrar nessa carreira de detetive, eu apoio super vocês, mas tenham um ótimo psicológico. E sejam muito maduros para o que vocês vão enfrentar. Porque vocês estão lidando com psicopatas. Com pessoas que não têm a mínima noção do que estão fazendo. Por que que o Mr. Owen chamou tudo isso de gente pra casa dele? Porque Mr. Owen era um jogo de palavras que significava desconhecido. E esse tal desconhecido era o Mr. Walgrave. Mr. Walgrave tem lá dos médicos que eu posso provar. Ele tinha um tumor. E ele ia morrer de qualquer forma. E ele não queria morrer sabendo que ele iria pagar pelo pecado dele e as outras pessoas não iriam pagar. Né? Porque elas não foram pra cadeia, não dá pra pagar. Tem que pagar de outra forma, né? Morrendo. Então ele chamou tudo isso de gente. Alugou uma ilha particular pra matar todos eles. Então no momento que eles chegaram, eles já tinham uma estratégia de morte pra cada um deles. Que foi muito bem cumprida, né? Vera matou o Philip. Porque na hora só tinham sobrado dois, como eu disse, né? O Mr. Walgrave falsificou a morte dele. Então só tinham sobrado dois. Ou era ele o assassino, ou era ela. Ela falou, eu não vou morrer, meu amado. Você que vai morrer. Deu um tiro nele e ele morreu. Ela acabou se matando. Com a ajuda do Mr. Walgrave. Porque parece que ela teve minutos de tortura. Com a forca aqui, mas ela ainda estava conseguindo segurar. O Mr. Walgrave parece, porque ela foi encontrada com uma cadeira do lado dela. Ele chutou a cadeira. E aí ela realmente, né? O corpo dela se jogou e ela acabou sendo enforcada realmente. Ou seja, ele era um psicopata. Eles eram malucos. Todos eram assassinos. Então, tenham um psicológico forte. Mas eu vou estar sempre aqui pra vocês. Qualquer coisa, é isso, gente. E foi assim que eu me tornei a melhor detetive de Nova York. Muito obrigada a todos que estão assistindo esse vídeo. Fiquem com Deus. E é isso. Boa sorte pra vocês.